Vamos lá. Eduardo, dúvida? Tenho dúvidas. A primeira é que eu não consegui chegar à conclusão por que o produto S, que a gente definiu na aula passada, é positivo definido. Eu não vi uma... Tipo assim, porque o produto S de tipo 2 vetores AB ficou que a componente A asterisco, componente conjugado, vezes V, vezes delta de... Né, você tem isso aqui, né? Cara, tô vendo que eu vou tropeçar nesse negócio. Vamos ver se eu vou esperar aqui não. Tá, a gente então descobriu isso aqui, né? Certo? Certo? Isso. Bom, agora presta atenção. Se eu pego um vetor A, aqui qualquer, ele pode ser escrito como o quê? Combinação de A, I com R, I. Vou continuar usando a... Eu vou... a próxima coisa que eu vou falar depois da sua dúvida é uma organização dos índices que eu fiquei devendo na aula passada, tá? Mas de qualquer forma... Oi? Não, vai ficar do jeito que estava. Só vou formalizar. Tá? Então você tem que um vetor A pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores aqui. Tá? Só que isso não como é que eu posso dizer? Quando eu complexifiquei meu sistema, meu problema, eu dupliquei o número de graus de liberdade. Então eu tinha 2n e fui para 4n. Né? Esses vetores aqui, essa base, ela não, como é que se diz? Ela não descreve qualquer vetor nesse espaço 4n dimensional. Ele descreve qualquer vetor num subespaço 2n dimensional. Porque se eu quisesse fazer uma base completa no espaço 4n dimensional, eu teria que botar uma coisa aqui, ó. Vou botar um B aqui, só para não confundir, tá? R, I. Agora sim eu teria todos, tá certo? Então eu estou pegando uma projeção num subespaço quando eu considero só esses caras aqui. É esse subespaço que... É nesse subespaço que esse produto é positivo definido. Ou seja, A é assim, B é igual a B, I, R, I, certo? Então, produto de A com B, S, A com B, vai ser igual a quê? Vai ser soma sobre I de A, I, complexo conjugado, B, J. Por que eu estou botando soma, meu Deus do céu? Delta, I, J, sobre H cortado. Então, se para mim, o que você está dizendo é que A e B são vetores que pertencem a esse subespaço, que é basicamente o subespaço real dentro da... Não é real. Não. Ele não é o real. Não é o real. É isso que é importante. Então, eu não consigo ter com certeza que isso é positivo. Ué, isso aqui... Ué, se eu pego S, A, para ver se é positivo definido, eu preciso saber se as normas são positivas. É só assim? É. Mas entre dois vetores diferentes, não importa, só sobre o mesmo vetor. Uhum. Tá, é isso que eu sabia. Tá. Se o complexo conjugado de A é negativo e B é positivo, o B é negativo, entendeu? Entendi. Não. Não. Assim, como que eu consigo ter certeza que aquilo é positivo? Eu não consigo achar uma... Não, para qualquer vetor, todo vetor A precisa ter norma maior que zero. É isso para ser positivo definido? Para ser positivo não, definido. Não, concordo, tudo bem. Tá, beleza, essa é a minha dúvida. Que é o módulo quadrado de A aqui. Isso. Mas mesmo assim, o espaço não é real. Não é real. Então o que a gente está fazendo? Pensa que eu tenho um espaço 2n, eu transformei no espaço 4n.
E dentro do espaço 4N eu encontrei um subespaço, que não é nem o real nem o imaginário, digamos assim, né? E esse subespaço ele tem uma norma positiva definida. Tem nome esse subespaço? É uma coisa. A gente vai ver. Vai ser uma projeção que a gente vai fazer usando o que a gente chama de uma estrutura complexa linear. Tá. E a segunda dúvida é que daí depois que você terminou de introduzir isso, você falou então que a gente tinha operadores de criação e aniquilação para cada oscilador. Só que para mim isso não é para cada oscilador, porque o que a gente tinha era A com um índicezinho, esse mesmo índice. Esse índice ele não está ligado com um oscilador, ele está ligado com uma solução referente a uma função inicial. Então isso para mim, tipo assim, não são N relacionados com cada oscilador que a gente tinha visto, são N relacionados com cada solução posição inicial diferente. Né? Exatamente. Isso é importantíssimo entender isso, porque a gente vai ver o seguinte. Deixa eu entrar no que eu ia falar e aí a gente fala isso, tá? Que aí eu já vou responder a sua dúvida com a explicação que eu já ia fazer mesmo. Então a gente fez aquela lembrança do que acontece, no caso unidimensional, a gente escreveu V como CR mais DS, blá blá blá. Isso. Tá? Então, eu só vou refazer aqui rapidamente só para fixar a anotação, tá bom? Então a gente tem a seguinte, a gente tem que o nosso V vai ser igual a um coeficiente numérico, tá? Uma função do tempo vezes essas soluções aqui, tá bom? Essas soluções a gente vai escrever aqui, ó. Deixa eu botar aqui no cantinho porque eu... Tá? E esses caras são vetores, tá? Lembrando que a gente vai usar sempre que R, J embaixo, é simplesmente em P0 vai ser igual a del xj, tá? Ou seja, é a condição inicial. Tá? Isso é importante lembrar. E esse cara aqui, com o J em cima, no instante inicial vai ser igual a del PJ. Tá? São as condições iniciais para essa solução R. Que você tem razão, você tem acoplamento entre eles, inicialmente é isso, mas posteriormente não. Tá? Mas guarda isso na cabeça um instantinho. Bom, além disso, a gente vai fazer a seguinte definição. R com Mi embaixo, em T0, a gente vai dizer que vai ser igual a del x mi, del x i com i igual a mi e mi menor que n. Tá bom? E aqui vai ser del p i com i igual a mi menos n e mi maior ou igual a n. Tá? É só uma maneira da gente botar a anotação aqui. Tá certo? Por enquanto não, vamos ver se eu caio. Tá gravado, pois é, vai ser divertido. Vou vender para aquele site de... Isso, então, e aqui a gente tem esse cara com índice em cima que a gente vai definir assim. P0, ele vai ser igual a del P I, né, para I igual a mi menor que n e menos d xi para i igual a mi menos n e mi maior ou igual a n. Tá certo? Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que, pega esses caras aqui, pega esses caras que eu acabei de definir.
Vamos calcular quem é o produto ômega de Rmi com Rni. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Lembra, se esse cara aqui for menor que n, é ddx. Então, se esse aqui for menor que n e esse for maior que n, é zero, que é o primeiro bloco. Tá certo? Se esse aqui for menor que n e esse for maior que n, esse maior ou igual a n, vai dar x e p, e a gente sabe que a forma é p e x, então dá menos 1. Tá certo? Aí, se você seguir a mesma lógica, dá 1 menos identidade e 0. Tá certo? Essas são as mesmas componentes da matriz ômega mini. Tá certo? Aí a gente vai, só para distingui-las, a gente vai chamar essa aqui, isso aqui a gente vai chamar, definir como sendo mi, ni. Tá bom? Bom, então a gente pode pegar essa matriz e calcular a inversa dela, que vai ser ômega mi, ni, que vai ter as mesmas componentes da ômega mini, que vai ser, aqui o meu mnemônico agora para lembrar é o seguinte, quando os índices estão embaixo, o menos é em cima, e quando os índices estão em cima, o menos é embaixo. Tá? Beleza. Então a gente tem isso aqui. Ou seja, se nós aplicarmos essa matriz aqui nesse vetor, ele fica com o índice em cima e ele tem exatamente essa característica aqui. Ó. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui, ele vai ter, é o índice em cima, ele tem o menos embaixo. Tá? Então, o x vai em p e o p vai em menos x. Tá bom? Até aqui tá tudo bem? Por que isso tudo? Porque agora a gente volta para a nossa expressão original e calcula o seguinte. Ômega R mi V vai ser igual a C mi ômega ni mi. Tá certo? Agora eu aplico a inversa pela esquerda, então vai ficar assim, ômega de ômega, fiz com mi de novo, tá, mi, ni, r, mi, tá? Isso tudo aqui a gente viu que é identicamente igual ao r, mi, tá? V é igual, esse cara com a inversa dá o próprio semi. Tá bom? Ou seja, V, usando a notação mais compacta, vai ser igual a ômega de R mi, vírgula, V, R, mi. Aqui a notação pode ficar um pouco estranha, tá? Mas é só porque eu quis compactar numa expressão só a definição do R em cima, que é justamente o cara que eu tinha introduzido aqui, tá? Junto com a expressão que eu tinha aqui. A inversa com outra, normal? Como assim? Inversa de quem com quem? A inversa de ômega. Você diz esses caras aqui. São números esses caras. Porque você só enfiou ele dentro do produto sem pensar duas vezes. É, porque são números e o produto é linear. Tá, Mas essas coisas são assim mesmo, tá? Tem que pensar um pouco. Às vezes parece que você pode fazer, mas não pode, tá? Prestar atenção. Beleza. Quando a gente evolui no tempo, o que a gente tem? A gente segue o padrão, tá? Então o padrão está aqui. R, mi, agora para um tempo qualquer, a gente vai definir como sendo a solução Ri, tá? Que é aquela solução que inicialmente é igual a del xi, tá? Para I igual a mi e mi menor que n, tá bom? E Ri em cima para I igual a mi menos n e mi maior ou igual a n. Analogamente, a gente tem que o nosso R, mi em cima, vai ser igual
ao R. Agora veja, tá vendo que esse cara aqui, que é o meu DDX, aqui ele virou o DDP. Então aqui ele vai virar o RI em cima, tá? Para I igual a Mi, e Mi menor que N, e R menos R com I embaixo, que é isso aqui, tá? Para I igual a Mi menos N e Mi maior ou igual a N. Tá certo? Então, essas são soluções que começam DDX, DDP, mas depois evoluem para qualquer coisa, dependendo de como é que é a dinâmica do seu sistema. Tá? Nesses termos, a gente pode abrir essa expressão aqui agora. Ó. A gente vai abrir essa expressão. Se eu somar o meu Mi primeiro de 0 a N menos 1, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser esse com I em cima e o R com I embaixo aqui. Tá bom? Os termos que começam com Mi igual a N e vão até 2N menos 1, esse cara aqui, ele ganha menos o RI embaixo, e esse cara aqui, ele fica com I em cima. Ou seja, V vai ser igual a ômega RI V R embaixo menos ômega R embaixo V R I em cima. Tá bom? Então eu fiz esse split das soluções. Né? Também achei. O que a gente pode fazer agora? Aí, essa parte que eu vou fazer manualmente, vou fazer assim chutando. Ó, a gente faz isso aqui porque funciona. E depois a gente vai discutir a estrutura complexa. Tá? A estrutura complexa linear é fundamental para a determinação do vácuo. Porque a gente pode pensar sempre que a gente pode escolher essas soluções. A gente deu aquelas condições iniciais em termos de DDX e DDP, mas podiam ser qualquer condições iniciais que sejam canônicas. Tá certo? Essa maneira ela tem muito mais graus de liberdade do que o necessário, porque esses R's eles têm que ser normalizados, eles têm que ser ortogonais, tem uma série de características nele. Tá certo? E eles não se relacionam tão simplesmente com os operadores de criação e aniquilação. Quando a gente introduzir a estrutura complexa, isso tudo vai ficar compactado num objeto só. Certo? Mas vamos, por enquanto, fazer o caminho mágico. Tá? Então, a gente quer essa expressão aqui, a gente vai reescrever ela assim. Ó. V vai ser igual a ômega sobre 2I, que multiplica R J menos I RJ isso que é esse cara aqui, com V, que multiplica o quê? RJ mais IRJ, tá certo? Mais o complexo conjugado de tudo. Tá certo? Então veja que a gente quer é simplesmente a parte real disso mesmo, tá? Ó, esse cara aqui com esse da Z... Não, tá errado minha conta, igual a da outra vez. Esse cara com esse aqui vai ser imaginário. Esse cara com esse cara aqui vai ser imaginário. Quando eu somar com o meu complexo conjugado, a parte imaginária vai embora. Então vai sobrar só a parte real. A parte real é esse cara com esse cara aqui, dividido por I. Então, ó, índice em cima com índice embaixo, positivo. E esse cara com esse vai ser índice embaixo com índice em cima, negativo, que é esse cara aqui com esse cara aqui. Tá certo? Então, isso aqui é exatamente a expressão de cima. Só que reescrita dessa maneira que eu combino esses objetos aqui. Tá bom? Então, aqui por simplicidade eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou
eu só ver, porque eu vou fazer mais uma coisa do que está no papel, só para ter certeza que eu não estou fazendo errado. Tá? Então, eu vou definir R com o índice J em cima, idêntico ao R com o índice J embaixo, são sinônimos que eu vou introduzir simplesmente para usar a convenção de soma de Einstein, tá? Que é identicamente definido por R, deixa eu botar o fator numérico aqui na frente, vai ficar assim, RI mais IRJ, tá? E aqui, se eu não me engano, isso, é raiz de H cortado sobre 2. Tá bom? Beleza. Se eu boto isso aqui agora aqui, como é que fica? Eu posso dividir por H cortado, multiplicar por H cortado, e H cortado com ômega dá o meu S, aqui é o complexo conjugado, aqui é o próprio R, tá bom? Esse cara aqui é absorvido na definição desse R, tá vendo? O H cortado sobre raiz de 2, o H cortado sobre 2, eu escrevo como sendo raiz de H cortado sobre 2 vezes raiz de H cortado sobre 2, pego um e multiplico esses caras, e pego o outro e multiplico esses aqui. Na aula você tinha colocado a definição de R para cortar embaixo. Você colocava aqui. Ah, então eu estava errado. Era em cima, tem que estar assim. Tá? Então, se você faz essas escolhas, o seu V vai ser igual ao quê? Vai ser igual a R, S, V com R, né? Falta I aqui. Aí a minha convenção foi colocar o I embaixo aqui. Isso, não. Cadê você? Tá aqui. Aqui o J em cima, tá? E aqui o J embaixo. Mais o quê? Complexo conjugado de S, R, J, V, com complexo conjugado de R, J. Eu achei que eu não tinha normalizado, eu não tinha incluído o H cortado no R na aula passada. Também não estava normalizado, está sobrando uma cortada fora. Isso, agora não, agora ele veio para dentro aqui e sumiu o H cortado de fora. Tá? Então pronto, olha o que a gente tem. A gente tem esse Tá certo, eu falei merda. O H cortado que estava embaixo tinha entrado no S, ficou sobrando para fora. Isso. Agora está direitinho. Então, se a gente agora calcular quem é S de R, J com R, K, a gente vai ver o quê? Isso aqui vai ser igual a ômega sobre 2i. O 2 veio do raiz de 1 sobre a raiz de 2 dos dois R's, tá? Desses caras aqui, veio desse pedacinho aqui. Desculpa, desse pedacinho aqui. E o H cortado já cortou com o H cortado a definição do S. Então fica só 2i aqui. E aqui vai ficar assim. R, J menos I, R, J, vírgula, R, K mais I, R, K. Tá bom? Só que quanto é que é isso aqui? Esse com esse dá zero, porque os dois são vetores que só tem componentes P, né, DDP. Esse com esse, mesma coisa, que só tem DDX. Esse que é P e esse que é X, sobrevive, e é igual a 1. Ou melhor, delta, né, porque só quando for o mesmo P e o mesmo X, porque isso aqui é a forma canônica, é a forma simplética, certo? Então, o I, né, como é sempre esse cara com esse, tem um I aqui, e esse cara com esse vai ter um I também, tá bom? Só que esse com esse dá o contrário, porque esse é X e esse é P. Então a forma troca o sinal. Então corto o 2, corto o I, e esse negócio me dá delta de JK. Bom? Mas por que a gente quer isso? Agora,
a gente pode voltar para a quantização e lembrar o seguinte, que o comutador de S, R, J com V quântico, tá certo? Comutando com o S, R, K e o V quântico, Dagger, isso aqui vai dar S de R, J, R, K. Tá certo? Que por sua vez a gente acabou de ver é delta de JK. Mas o que é isso, pessoal? É o comutador que a gente queria. Porque isso aqui vai me dar, para cada valor de I, para cada índice aqui, eu vou ter um operador de criação e um par de criação e aniquilação. Então eu posso muito bem já identificar o meu AI, chapéu, como sendo simplesmente S de R, I e V, chapéu. Tá certo? Agora meus comutadores são do jeito que eu gostaria, né? Se você pegar agora o comutador, por exemplo, do A com A e não o A com A dagger, você tem que tirar essa dagger daqui. Mas se você tirar ela daqui, muda o sinal e esse cara ganha um complexo conjugado. Só que aí fica o produto de R complexo conjugado com R, que é antissimétrico nesse caso, dá zero. Se você pega o A dagger com A dagger, é a mesma coisa. Então, de graça, você já tem que o comutador de A dagger com A dagger e A com A já são iguais a zero. Tá? É automático. Disso aqui, automaticamente, você já tem que A, J com A, K é igual a zero e A, J dagger, A, K dagger igual a zero. Tá bom? Então, deixa eu ver, porque foi aqui que a conta que eu não consegui terminar do jeito que eu gostaria. Eu não sei se eu começo a fazer com vocês aqui. Tá. Deixa eu fazer com vocês e a gente... Eu vejo até onde a gente consegue chegar de forma consistente, tá? Então, ó, beleza. Então, vocês viram que uma vez que a gente escolheu um conjunto de condições iniciais, tá? Nesse caso, a gente escolheu um par de 2N soluções, tá certo? Ou seja, soluções que começam em P e soluções que começam em X, digamos assim, DDP e DDX. Eu consigo construir, então, uma complexificação do espaço através dessa escolha, desse split de soluções, tá? E essa combinação complexa aqui, ó, que vai me dar, então, uma base positiva definida. Tá certo? Mas será que existe uma outra maneira mais conveniente? Porque, como eu falei para vocês, aqui eu preciso escolher todas essas condições iniciais. Mas essas condições iniciais, primeiro, a gente sabe que elas têm que ser canônicas. E a gente sabe que elas têm que ser canônicas, a gente sabe que metade delas tem que ser linearmente independentes. Então, por exemplo, se eu escrevo N vetores, eu tenho N vetores n-dimensionais, né? Então eu tenho n quadrado graus de liberdade. Só que eles são linearmente independentes. Então esses n graus de liberdade, esses n quadrado graus de liberdade não são todos independentes. Tá certo? Então você precisa construir com um n quadrado graus de liberdade e depois impor uma série de vínculos sobre esses graus de liberdade para sobrar somente aqueles essenciais. Tá certo? E isso torna mais complicado você encontrar o vácuo, ó, encontrar representações e eventualmente o vácuo, tá certo? Então existem formas de a gente reescrever esse problema que a gente condensa só os graus, a gente condensa a nossa análise somente nos graus de liberdade que interessa, certo?
Antes de chegar nisso, que é justamente a introdução dessa estrutura complexa linear, que nos leva a uma variedade quase complexa, tá? A gente vai dar uma olhadinha nessa estrutura aqui como um operador que está levando o vetor no vetor. Tá certo? Porque a gente sabe que é uma igualdade, então a gente sabe que o lado direito nada mais do que uma maneira diferente de escrever o lado esquerdo. Então aquilo ali, de certa forma, é um operador identidade atuando no vetor. Tá certo? Então você tem o quê? Você tem que V é igual a... Oi? Tanto faz. Porque esse cara aqui é um projetor ou no espaço dos operadores ou no espaço dos vetores reais. Tanto faz. Tá bom? Vetores reais. Beleza. Então, isso aqui é como? Esse cara aqui vai ser R, I, Mi, ômega, mini, V, Ni, é aquele primeiro produto ali, tá certo? Vezes R, I, aqui, tá certo? Mais, e o RMI eu já vou escrever assim, ó, RI, que é um vetor também, deixa eu ver só os que eu usei, alfa, del, gama, alfa. Tá certo? Simplesmente eu escrevi usando o sistema de coordenadas, tá? O próxima expressão é assim, ó, R, I embaixo, Mi, porque é sempre vetor, por mais que o índice esteja embaixo, tá certo? Ômega, Mi, Ni, V, Ni, e aqui o R, J agora, alfa, del, gama, alfa. Tá certo? Bom, o que a gente pode fazer agora? Vamos botar em evidência o que dá para botar em evidência. Tá bom? Que vai ser o quê? O VNI, eu usei já os índices de forma que ele possa já jogar para fora. O alfa também, tá? Então, e esse ômega mini também. Então, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ser igual a R, I, Mi, ômega, Mi, R, I, alfa, menos R, I, Mi, R, I, alfa. E eu botei J aqui, eu tô ficando doido. Eu tô fazendo I, tá? Tá certo? E aqui vai ficar o quê? Ômega, mini, V, Ni, del, gama, alfa. Tá certo? Mas isso diz pra gente, o que pra gente sobre isso aqui, ó? A gente sabe que esse lado direito é simplesmente o lado esquerdo, né? É uma igualdade. Então, esse aqui é o vetor V. Mas olha aqui, a componente do vetor V e a base. Só que aqui é Ni, aqui é alfa. Aqui tem um ômega. Qual a única possibilidade que eu tenho para esse objeto aqui? Ele tem que ser igual ao quê? Quase. Não. Delta e identidade é a mesma coisa. Alguém se atreve? Isso aqui tem que ser ômega em cima de alfa mi. Porque se for isso, o que acontece? Fica V igual a esse negócio aqui, ômega mi ni, V ni, del, gama, alfa. Tá bom? Bom, esse negócio aqui da delta de alfa ni, junta esses caras, vai ficar assim, ó, V alfa, del, gama, alfa. Tá certo? Isso aqui está longe de ser trivial, tá, pessoal? Porque isso só é verdade se isso aqui for uma partição da identidade.
Tá? No caso de discreto e finito, de número de graus de liberdade finito, essa partição da identidade é fácil de calcular. Tá certo? É simplesmente uma base linearmente dependente, forma uma partição da identidade e tudo mais. Tá? No caso mais complicado, de infinito dimensional, esses caras aqui vão ser, essas somas aqui, podem ser integrais. Tá certo? E aí fica um pouco mais delicado esse negócio de repartição da identidade. Tem que prestar atenção se realmente é a identidade no espaço de funções que você está considerando. A gente vai voltar nessa complicação quando chegar na parte contínua, tá? Mas por enquanto só mostrando para vocês que isso tem que ser verdade. É fácil mostrar que inicialmente isso é verdade, tá? Só que para provar que isso é verdade sempre, você precisa usar essa expressão. Esse é o caminho para provar que isso é igual a isso. Outra maneira de você pensar é o seguinte: aqui a soma sobre i está dentro desse parênteses. Então, do ponto de vista de quem está de fora, esse parênteses é um tensor em mi alfa. Certo? É um tensor antissimétrico em mi alfa. Tá certo? Esse cara aqui, ele precisa ter aplicado a inversa dele para a gente ter essa expressão. Então, esse cara tem que ser a inversa de ômega. Tá certo? Só que a inversa é única. Então, tem que ser esse ômega aqui. Então, isso é uma prova de que essa expressão é igual a isso. Então, olha que interessante. Dentro das soluções que você coloca, que você cria, quando você exige que ela é canônica, naquele sentido de são, né, que você começa inicialmente com uma base canônica, ela naturalmente tem essa expressão aqui, ó, que o produto das soluções somada nas soluções te dá a própria forma canônica. Tá certo? Beleza. Ah, mas faz sentido, mas eu não saberia provar. Não, essa é a prova. Não, tá. Eu não entendi a sua dúvida. Não, assim, se eu fosse abrir isso, não ia ficar evidente pra mim. Assim. Mas, assim, olhando assim, a gente também discutiu, a gente já fez essa discussão que não tem outro tensor de dois índices antissimétrico que não seja esse. Então, não tem outra opção. Mas tem que lembrar que isso tudo só vale se aquilo for uma base completa inicialmente. Tá? Porque se não for uma base completa inicialmente, isso não é verdade. Tá bom? Então, como é que a gente vê isso? Basta a gente olhar o que acontece aqui inicialmente. Então vamos lá, ó. Mas isso também é fácil a gente atrás, a gente pegou aqui no espaço de uma partícula, a gente usou os autovetores de. Quer dizer, a gente estava usando os autovetores do operador de números, né? Para analisar as coisas. Ou não? Sim, eu estou E tentando. os autovetores de um operador mediano formam uma base completa. É um fato. Não, mas aqui É outra, são outras coisas. não, é outra, e é outra direção, na verdade. A gente está indo da estrutura de autovetores e autovalores no espaço dos vetores que representam as posições dos osciladores e, eventualmente, indo para o espaço quantizado, onde tem o operador número, que tem a ver, com, digamos, com o estado quântico desses osciladores. Tá certo? Mas aqui... Como é que... Não, eu sei que você acredita, mas eu preciso mostrar que aquilo ali precisa inicialmente ser verdade, entendeu? Então a gente tem o seguinte: R, I, Mi, R, I, alfa, menos R, I, contrário, R, I, Mi, R, I, alfa. Tá certo? Vamos ver como é que fica esse negócio aqui. Ó, inicialmente, esse cara aqui é simplesmente o DDP, né? E esse cara aqui é o DDX. Tá certo? Então, se esse cara aqui é DDP, o Mi dele só sobrevive quando o quê? Quando for maior que 2N. Maior que N. Certo? Então, esse cara aqui, ele só vai sobreviver quando a linha, tá, for a parte de baixo aqui da matriz. Tá? Aqui, digamos que é 0, 0, 0, n menos 1, tá?
aqui 2n menos 1. Tá certo? E aqui também a mesma coisa. Aqui é n menos 1 e 0, e aqui é 2n menos 1. O último cara, tá? E aqui é 2n menos 1, 2n menos 1. Tá? Então veja, quando a minha linha está para baixo, sobrevive esse termo aqui. Tá bom? E esse aqui, ele vai sobreviver quando o meu alfa, isso, quando o meu alfa for igual for entre 0 e 2n menos 1. Certo? Então, linha, coluna. Esse cara aqui é 1. Tá certo? Isso. Aqui é 0, aqui é 0. E esse cara aqui é quando? É quando a linha, né, for entre 0 e n menos 1 e a coluna for entre n menos 1, n e n menos 2, 2n menos 1. Então, é menos identidade aqui. Tá certo? Mas esse cara aqui, ó, com esses componentes é igual o quê? O meu mi, ou melhor, menos o meu mi ômega alfa. Porque lembra, índice em cima, menos embaixo. Esse aqui está com menos em cima. Então eu posso ter que botar o menos de fora para bater. Se eu boto aqui, ó, aqui está vendo é o mi alfa, aqui aparece alfa mi, tem que aparecer. Lá apareceu mi, menos mi alfa, só que menos mi alfa é mais alfa mi, tá? Então alfa mi, mini, dá o delta, fecha aqui e a gente obtém nosso resultado. Tá certo? Mas a gente teve para isso que usar, primeiro, que esses meus conjuntos de vetores RI em cima, RI embaixo, formam a base completa. E se forma a base completa inicialmente, forma uma base completa sempre. Tá certo? Porque, lembra, o produto entre eles é conservado. Então, o produto entre esses vetores não depende do tempo. Então, se forma uma base completa inicialmente, forma uma base completa sempre. Se forma base completa sempre, isso aqui vale sempre. E esse cara aqui é uma maneira de você reescrever esse objeto. Tá certo? Então, você vê que dentro, a estrutura simplética, ela fica dentro das soluções. Tá certo? Isso vai ter a ver justamente com quando você for escrever a função de dois pontos, ela tem uma parte simétrica e uma parte antissimétrica, que, né, tem um pedaço de Hadamard, pedaço disso, pedaço daquilo, que tem a ver justamente com essas propriedades aqui. Uma parte é sempre da função de dois pontos ou da função de Green, é totalmente determinada, e a outra parte depende da escolha de representação. Por isso que, historicamente, se estudou muito essa determinação do vácuo e teoria de campos em espaços curvos, estudando diretamente a função de dois pontos. Você estuda a função de dois pontos, se você bota condições na função de dois pontos, você fixa a função de dois pontos, e você infere essas coisas todas aqui a partir da função de dois pontos. É uma outra maneira de você resolver o problema. Tá certo? A gente vai fazer uma terceira coisa, a gente vai introduzir essa estrutura linear complexa e mostrar que ela é equivalente a uma escolha de soluções, tá certo? E aí a gente vai fazer a associação física e ver a consequência na escolha do vácuo, certo? Mas na próxima aula que eu tiver tempo para preparar isso direitinho. Esse produto ali, ele é sempre conservado, né? Sempre conservado. A gente viu como ela aplica a ômega. O que Isso. acontece é que a gente achou agora que isso também é igual à inversa de ômega, da matriz ômega. Mas independente se você quer a igualdade última e não com essa verdade, aquilo seria conservado. Não, que não é conservado. Não é conservado. Pois é, isso que confunde bastante. As primeiras vezes que eu fiz essa conta, eu acabei confundindo porque parecia trivial, mas não nem um pouco. Uma coisa é o seguinte, você tem uma solução, você tem o ômega, que é uma dois-forma, atuando no RI num certo RJ. Ou qualquer vetor, qualquer dois vetores, que são soluções. Isso é conservado. Só que veja, aqui a soma está no ômega mini com o mi e o ni desse cara aqui. Aqui é diferente, a soma está nas soluções. E quem está livre é o mi e o ni.
E essa troca nem um pouco trivial. Eu deu muito trabalho para entender a fundamentação dessa troca. Então aquilo não necessariamente seria conservado. É porque a gente viu que é igual a... Isso. Tudo bem. É porque é uma partição da identidade. É uma partição, é isso. É uma maneira de você reescrever a identidade. E o que a gente vai ver essencialmente é que essa maneira de particionar, digamos, de particionar a identidade aqui pode ser repensada através de uma outra matriz que separa o seu espaço vetorial em uma metade e uma outra metade que pode ser reescrita em termos da primeira metade. A gente vai ver o detalhe direitinho, tá? Mas é isso. A gente vai mostrar que a estrutura dessa matriz complexa, tradicional, vai ter suas dificuldades, que é justamente a pergunta do Eduardo, que, beleza, esse meu R aqui, ó, com o índice embaixo, é o del x, que é aquela solução que a gente viu lá no começo, lá atrás, que só um oscilador está deslocado da origem e todos os outros estão na origem. E a gente viu que quando o tempo passa, o que acontece? O oscilador oscila, mas ele começa a puxar os outros e aí todos oscilam. Então, veja bem, olha que legal. Eu apaguei a expressão, né? Deixa eu escrever de novo aqui, só para a gente pensar um pouco nisso. Você tem o seu V quântico. O seu V quântico vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao seu A, I, e aqui vai ter o quê? Vai ser o R. É assim que eu estava fazendo? Acho que sim, né? Mais o seu A, I, dagger, o E. Eu não cheguei a escrever essa expressão antes, não, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu ver se eu faço quântico ou clássico. Melhor fazer de outra forma. O seu A, I, né, chapéu, vai ser igual a o S de R e V. Tá certo? Esse cara aqui, ele vai ser como? Ele vai ser ômega sobre IH cortado, R. Deixa eu ver como que eu fiz. Tá. RI Mi. Ah, não. RI V. Tá certo? Eu só escrevi a coisa. Então, deixa eu botar já em termos do ômega com índice, tá? Ômega mini. Isso que eu queria. R, I, Mi, porque esse cara é um vetor, da mesma forma que os Rzinhos são vetores. E aqui é o operador quântico, tá? O operador quântico aqui, ele tem um Ni aqui. Tá certo? Agora, olha que legal. Quando o meu R inicial, quando eu pego no tempo inicial, o meu operador A aqui, ó, I, no tempo inicial, primeiro, olha que potencial de confusão. Essa estrutura aqui, ela é conservada no tempo. Tá certo? Isso aqui é um produto S. Então, se eu avaliar esse produto S com o meu operador de campo de Heisenberg em T inicial e a solução nas condições iniciais, dá o mesmo resultado que se eu avaliar essa solução propagada no tempo T e esse aqui é um operador de Heisenberg no tempo T. Tá? A gente vai discutir isso. Isso é uma parte crucial para entender. Então, vamos pegar no tempo inicial. No tempo inicial, a gente sabe quem são esses caras aqui. Tá certo? Então, para um certo I aqui, a gente sabe que vai sobreviver só quando o meu Mi for igual ao I. Tá certo? Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Ômega, Mi sobre IH cortado. E aqui vai ficar assim. Deixa eu lembrar, só escrever quem é o R aqui, para a gente não se confundir.
Tá? Então, esse cara aqui vai ser assim, ó. Inicialmente, em T0, esse cara vai ser... Tem um raiz que chega a cortar os dois lados de fora. Ah, tá. Isso. Show. Meu RI vai ser igual a raiz de H cortado sobre 2. Tá certo? E aqui vai ser o quê? D dPi, né? Mais I d dxi. Não é isso? Então, esse cara aqui, ele vai ter essa componente aqui dele. Quando o meu Mi for menor que... Espera um pouquinho. Se o meu... Isso. O meu I aqui, quando o meu Mi for igual a I, vai sobreviver esse cara aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim. I vezes... Mas aí esse cara aqui... É difícil fazer essa conta de uma vez. Mas é que, tá vendo? Esse cara vai sobreviver quando esse cara... Quando o Mi for igual a I, tá certo? Vai sobreviver o D dx, que é quando esse cara aqui é posição e esse é momento. Tá? Módulo um sinal, isso aqui vai ficar uma coisa assim, ó. XI, chapéu, tá? Mais ou qualquer menos o PXI. Tá certo? Módulo sinal aqui não está certo, tá? Eu vou fazer direitinho para vocês. Quando a gente faz oscilador harmônico lá na mecânica quântica 1, a gente bota uns caras aqui, a gente bota um M ômega aqui, tá? E a gente bota sobre M ômega aqui, raiz de M ômega. Bom, tem um raiz de M ômega aqui e um aqui, não sei em que posição, tá? E isso te dá os operadores de criação e aniquilação. Mas olha que legal, os operadores de criação e aniquilação, eles estão associados do oscilador I, está associado à posição e ao momento do oscilador I, como você esperaria. Certo? Não. Porque isso não é do oscilador I. Isso, mas é justamente que eu quero esclarecer esse teu questionamento. É da solução tal que... O oscilador I está naquela posição. Isso, mas aqui já é o operador quântico associado a essa solução. Entendi. E quanticamente está associado ao operador de Schrödinger para aquele oscilador. Entendi. Só que se você considerar que isso é uma quantidade conservada, você pode botar aqui o R de T, tá certo? Quando você botar o R de T, todos os caras podem estar com coeficiente diferente de zero. Aqui a gente ficou tão simples assim, porque a gente colocou essa condição inicial aqui. Para um T qualquer, você pode dar um coeficiente diferente de zero em todos os DDP e todos os DDX. Então, na verdade, esse operador de criação e aniquilação, ele vai estar associado aos operadores de Heisenberg de todos os osciladores. Certo? E aí a gente construiu esse operador de Heisenberg super especial, que é esse cara aqui, que é um operador de Heisenberg que depende do tempo, mas é constante. É diferente dele ser um operador de Schrödinger, tá? É um operador de Heisenberg que depende do tempo, mas é constante. Tá? Mas, bom, a gente vai discutir isso na próxima aula.